Bom dia, gente! Hoje a gente vai falar sobre quadriláteros. Bom, o que são quadriláteros? Quadriláteros são toda figura geométrica que possui 4 lados, por isso quadriláteros. Então, beleza, já definimos aqui toda figura com 4 lados, um quadrilátero. Outra coisa que a gente vai observar em todos os quadriláteros, quando você soma o valor dos ângulos internos dele, você vai receber um resultado de 360 graus. Então vamos pegar aqui nesse exemplo. Quando a gente tem aqui esses ângulos dentro do quadrilátero, a gente tem esses ângulos. Se você pegar os valores deles e somar, você sabe que esse ângulo aqui vamos chamá-lo de x, y, z e esses aqui de w. Se a gente soma x mais y mais z mais w, a gente vai ter um valor de 360 graus. Neste primeiro, vamos pegar agora nesse segundo, ângulo x, ângulo y, ângulo z e ângulo w. Se você somar aqui de novo, também vai ter 360 graus. E neste outro quadrilátero aqui, ele é um pouco mais diferente, portanto continua sendo um quadrilátero. E se você pegar e somar os ângulos internos dele, ângulo interno é aquele ângulo que fica dentro da figura, você vai também ter um valor de 360. Dessa forma, a gente observa isso em todo quadrilátero. Isso é o básico, vamos dizer por assim. E vão existir dois outros tipos de quadriláteros, que vão ser chamados de quadriláteros notáveis, que eles têm algumas características especiais. Agora, o primeiro tipo de quadrilátero notável que a gente vai ver é o paralelogramo. O paralelogramo ele vai ter as seguintes características. Ele vai ter dois pares de lados paralelos. Então, olha aqui nesse exemplo. Esse lado aqui, AC, né, nesse quadrilátero ABCD, o lado AC ele é paralelo ao BD. O que significa que esse lado AC, se você prolongar ele até o infinito e o BD até o infinito, eles nunca vão se encontrar. Agora, esse lado CD junto ao lado AB, ele também é paralelo. Então, se você prolongá-los até são paralelos. Então, se você prolongar eles até o infinito, eles também não vão se encontrar. Então, o quadrilátero paralelogramo, ele vai ser composto de dois pares de lados paralelos. Dessa forma, a gente também vai ver que os ângulos opostos, o que significa? Aqui nesse caso, o ângulo C, por exemplo, com o ângulo B, são ângulos opostos. O que significa isso? É um ângulo que não tem contato com o outro. Então, na vértice desse ângulo C aqui, ele vai encontrar com o ângulo A e com o D, né? O único ângulo que não vai se encontrar com o ângulo C é o ângulo B, então é o ângulo oposto. Esses ângulos têm o mesmo valor. Então, se aqui, por exemplo, vale x, o ângulo B, né? Se o ângulo C vale x, o ângulo B também vai valer x. O mesmo vale para o ângulo A com o ângulo D. Olha, são ângulos também opostos. Então, se o A vale y, o D também vai valer y. Os ângulos opostos são, então, congruentes. Congruentes significa iguais. Outra coisa que vai acontecer é que os ângulos consecutivos são suplementares. Então, se você... Olha aqui, o que seriam ângulos consecutivos? Os ângulos que estão ao lado do ângulo. Então, vamos pegar aqui de novo como nosso exemplo o ângulo C. Os ângulos consecutivos do ângulo C são aqueles ângulos que estão do lado dele. Então, aqui do lado do ângulo C a gente vê que tem um ângulo D e também tem um ângulo A. Então, ângulo A e D são consecutivos do ângulo X, né? Do ângulo C. Se você pegar o ângulo C, por exemplo, então, e somá-lo com o ângulo D, também você vai encontrar um valor de 180 graus. Quando dois ângulos somam 180 graus, eles são chamados de ângulos suplementares. Então, se você soma o C com o D ou com o A, vai dar 180. Se você somar o A com o C ou com o B, vai dar 180. Se você somar o B com o A ou com o D, também vai dar 180. E o D com o C ou com o B também vai dar 180. Outra coisa também que acontece, que a gente consegue observar nos paralelogramos, é a existência de um ponto médio mais, como a gente poderia dizer, mais certeiro. Então,
quando você traça as diagonais dentro deste quadrado, conectando os ângulos opostos, então conectando o ângulo C com B e o A com D, traçando esse triângulo nas duas metades, esse ponto que essas duas retas se cruzam é o que a gente chama de ponto médio. O que significa que aqui é o ponto médio? Significa que essa reta vai cortar a reta BC, vai cortar a reta AD na metade. Então essa parte aqui tem o mesmo tamanho dessa parte daqui e essa parte daqui tem o mesmo valor dessa daqui. Isso significa que aqui é o ponto médio. Beleza? Agora a gente vai passar para o próximo tipo. Agora a gente também vai observar que existem alguns paralelogramos que vão ter umas características especiais. Aí você vai conseguir calcular algumas coisas a partir deles. O primeiro é o retângulo. Quando a gente fala que o paralelogramo é um retângulo, isso significa que os quatro ângulos internos dele são ângulos retos. Outro tipo de paralelogramo que existe é o paralelogramo losango. O que acontece no losango? Todos os lados do losango vão ter o mesmo tamanho. Então, o ângulo em si não precisa ser igual, né? Você pode, por exemplo, achatar ele um pouco, alargar aqui, mas o valor dos lados dele, o tamanho deles, vai ser sempre o mesmo. E o quadrado, para você conseguir entender, é a mistura do retângulo com o losango. O que significa isso? Os quatro lados do quadrado são iguais e os quatro ângulos internos dele são retos. Então, o quadrado é a mistura do retângulo com o losango. Agora a gente vai falar sobre um outro tipo de paralelogramo, de quadrilátero, o trapézio. Trapézio, a única diferença dele, na questão da composição dele, para o paralelogramo, é que agora ao invés de dois pares de lados paralelos, a gente vai ter apenas um par de lado paralelo. Então, aqui o lado AB, por exemplo, com o CD nesse nosso trapézio, eles vão ser paralelos. Se você prolongá-los, eles nunca vão se encontrar. Já o lado AC com o BD, se você prolongar eles aqui para cima, vai ter um ponto que eles vão se encontrar. Então só tem dois lados que são paralelos no trapézio. Outra coisa que acontece é que o ângulo consecutivo dele é suplementar. O ângulo consecutivo, no caso, da reta que não é paralela. Então, por exemplo, aqui, o ângulo consecutivo de C, que seria no caso A, é suplementar, o que significa que o ângulo C mais o ângulo A, C mais A, é igual a 180, ele é suplementar. O que não significa que o ângulo C mais o ângulo D vão ser suplementares, né? Por quê? Por conta que aí já é o consecutivo dele na reta paralela. Isso daí já não tem nada a ver. O ângulo, vocês podem pensar, o ângulo de cima dele é suplementar. Da mesma forma que o ângulo D com o ângulo B também são suplementares, somando 180. Agora a gente vai falar de alguns trapézios notáveis também. O primeiro é um trapézio que se chama trapézio retângulo. Por que retângulo? Porque dois dos ângulos deste trapézio são retos. Por quê? Você pode pensar pela lógica. Se um só fosse reto, a gente sabe que o ângulo de cima e o ângulo de baixo, né, eles são suplementares. Sendo eles suplementares, se um já valia 90, para somar 180, o outro também tem que valer 90. Então, todo trapézio retângulo vai ter dois ângulos de 90 graus consecutivos, né, um em cima do outro. Ele vai ter sempre mais ou menos esta forma. Outro trapézio que vai ter dois dos seus lados, né, os lados que não são paralelos, iguais, quando eles dois são iguais, ele vai receber o mesmo nome do triângulo que tem dois lados iguais, o isósceles. Então, o trapézio que tem dois lados iguais vai ser o trapézio isósceles. Então, os dois lados que não são paralelos, eles vão ser congruentes, eles vão ter o mesmo tamanho. Bom, agora falando aqui rapidamente sobre as áreas. A área dos quadriláteros notáveis é muito simples, é sempre a mesma do quadrado, é base vezes a altura. No caso aqui do paralelogramo, por exemplo, né, independente do paralelogramo que você tem, a não ser que seja um losango, a fórmula da área dele vai ser a base, que é esse segmento aqui,
vezes a altura. O que é a altura? É quando você traça uma linha que forma um ângulo de 90 graus com a base. Isso daqui é o que a gente vai chamar de altura. A base vezes a altura vai ser a área do paralelogramo. Agora, na questão do trapézio, a gente vê que existem duas bases de tamanhos diferentes. A gente vai chamar essa que for a menor base de base menor e a maior base de base maior. Então, para a gente saber a área do trapézio, a gente vai fazer a soma das duas, então a base maior somada à base menor, e vai dividir por 2. Aí você vai achar a média das bases e dividi-la por 2, né? Dividindo por 2. E aí, o número que você achar, você vai multiplicar por H. Então, a fórmula da área do trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Para ver se você conseguiu aprender tudo que a gente falou, aqui embaixo tem um link de um site para você treinar para você resolver algumas questões, treinar todo o seu conhecimento sobre os quadriláteros. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.